Pessoal, olá! O objetivo desse nosso vídeo é fazer uma revisãozinha aqui rápida sobre estatística e distribuição normal. Então, preste atenção. Uma distribuição normal, ela tem esse aspecto aqui de sino invertido e o gráfico é totalmente simétrico. Se eu perguntasse a você quem é esse valor que fica aqui, é exatamente a média da distribuição. Geralmente, quando a gente representa a distribuição, nós colocamos em função da quantidade de desvio padrão que antecede ou que sucede a média. Então, por exemplo, esse valor aqui eu posso dizer que é a média menos um desvio padrão, e esse valor aqui seria a média mais um desvio padrão, tá bom? Então, se eu quero achar uma distribuição que eu chamo de distribuição normal padrão, o que eu devo fazer? Eu digo simples. Já que toda distribuição ela é totalmente simétrica, ao invés de eu colocar a média e mais o valor do desvio padrão, onde isso vai variar de distribuição para distribuição, eu chamo a média de tudo que é distribuição, já que o gráfico é totalmente simétrico, de zero. E ao invés de eu subtrair o desvio padrão dessa distribuição, eu indico quantos desvio padrões antecede a média e quantos desvio padrão sucede a média. Assim eu passo a ter uma distribuição normal padrão. Então, para sair daqui desse gráfico e chegar a esse, o que é que eu devo fazer? Eu digo simples, se eu tenho minha variável estatística, eu chamar ela de y, eu tenho que subtrair dela o valor da média dela, assim vai dar zero. E para saber a quantidade de desvio padrão, basta eu dividir isso pelo valor do desvio padrão da minha amostra. Quando eu faço isso, eu estou achando o que eu chamo de z-score, que seria essa distribuição. Então, por exemplo, se o z-score de uma amostra é 2, isso quer dizer que esse valor está do lado direito e dista quantas unidades, quantos desvio padrão da média? 2 desvio padrão. Se eu digo que o z-score é menos 2, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o valor está do lado esquerdo e dista quantos desvio padrões da média? 2. Negativo, porque está do lado esquerdo. Se fosse positivo, estava do lado direito. E isso daqui, para a gente encontrar na nossa calculadora, vamos usar o que chamamos inversa da normal. Pronto, a gente vai usar a inversa da normal. A inversa da normal de quê? Como é que a gente entra? O que entra no conto? Então, geralmente, eu vou pegar a área da região que antecede o desvio padrão em questão, que eu vou chamar essa área, sei lá, a probabilidade dela na forma unitária. Eu indico qual é a média da distribuição e indico também, pessoal, quantos desvio padrões eu estou considerando, se é de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Então, essa inversa dessa normal vai me dar o z-score. Professor, um exemplo disso. Um exemplo disso a gente pode usar para resolver o item B da questão de ontem. Então, por exemplo, a questão de ontem, ele quer que eu mostre que nessa amostra Y, qual é a relação existente entre a média de Y e o desvio padrão de Y. E qual foi a informação que ele deu dessa amostra Y? Ele disse que a probabilidade dessa minha variável Y ser inferior a 35 gramas, ele disse que era exatamente 3,061%. Foi isso que ele falou. Então, quando eu estivesse fazendo o gráfico, é como se eu tivesse o gráfico dessa distribuição normal. Aqui está exatamente a média de Y, aqui está o valor da minha variável, que é 35, e eu estou garantindo que a área dessa região é 0,03061. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, para achar essa relação entre média e desvio padrão, qual é a fórmula que a gente usa? Do z-score. Eu sei que o z-score, o que que eu vou fazer? Eu pego a área que está sobre a região da minha variável Y, subtraio, eu pego o valor da variável, subtraio o valor da média de Y e divido por quem? E divido pelo o desvio padrão de Y. Como é que eu encontro o valor de Z lá na nossa calculadora? Então, lá na nossa calculadora, eu quero que você vá aqui para esse lado, estatística. Então, você vai clicar aqui em 2 estatística. Lá na estatística, eu queria que você fosse aqui, ó, em distribuição, esse dist, tá aqui, ó, dist, de distribuição. Então, você vai apertar o dist, apertei o dist, você vai escolher qual a distribuição que você quer, e você aperta normal. Aí, importante, o que é que você quer calcular? Você quer calcular a inversa da distribuição normal, que é o z-score. Então, você aperta aqui. Aí você indica, que tipo de distribuição é essa? Você tem uma lista ou tem uma variável? Você diz, é uma variável, beleza. Você vai ter que indicar, você quer pegar isso de que forma? Está à esquerda, está no centro ou está à direita? Se você olhar
lá para a nossa distribuição, a nossa área em questão ela está do lado esquerdo. Então, se ela está do lado esquerdo, você vai escolher aqui essa primeira função left. Você vai ter que indicar qual é a área dessa região. Quando você olha lá para a nossa região, a área dela é quanto? 0,03061. Então, vou lá escrever 0,03061. Pronto, escolhi a área da região. Eu vou ter que determinar de quanto em quanto eu quero pegar os desvios padrões. Eu digo de 1 em 1, então eu coloquei lá. Qual é a média dessa distribuição? A média ela é exatamente 0. Então, agora você aperta executar. Note que o valor que você achou para esse z-score, essa inversa da normal, foi menos 1,8719. Então, assim, você vai colocar lá. Você vai colocar lá que quando você fez essa continha, você achou para o z-score 1,8719. Professor, o que é que esse z-score? Lembre-se, é a nossa variável, que no caso é quanto, professor? Olha, é 35. Eu boto 35 menos a média, que é y, dividido pelo desvio padrão de y. O que você vai fazer é mostrar, aplicar produto dos meios igual produto dos extremos. Se você ajeitar isso aí, ó, você vai achar exatamente essa expressão. Espero que a dica tenha sido boa e tenham todos uma boa prova.